enfim. Mas olha, gente, essa daqui forma um coração, o café. Coisa mais linda do mundo. Há muito tempo eu não usava. Ó, 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 ó. Há muito tempo eu não usava. Não dá pra ver, né, gente? Servidos. Um cafezinho pra gente. E já vai tarde esse café hoje, né? Vamos combinar. Já vai tarde. Hoje nós vamos falar sobre insegurança. Meia horinha aí, entre cafés e perguntas, entre cafés e respostas, entre cafés. Já saiu um post hoje, depois vocês deem uma olhadinha lá no feed. E eu vou aproveitar o post e vou trazer como início dessa abordagem. O post fala o seguinte: insegurança não é traço de personalidade. Você não é inseguro. Você manifesta a insegurança por algum motivo. Então, eu confesso para vocês que essa não é uma das minhas maiores demandas pessoais, não. Eu tenho as minhas inseguranças? Tenho, mas nunca foi nada. E aí, pensando sobre isso, né, sobre a live, eu lembrei quando eu fazia química, lá no ensino médio, eu fazia Federal de Química de Alimentos, e eu tenho uma amiga, nós somos amigas até hoje. Nós nos conhecemos lá no ensino médio. E aí, nas aulas práticas de laboratório, a gente precisava pipetar. O que é pipetar? Eram uns canudinhos assim de vidro, assim mesmo. O canudinho de vidro que a gente precisava dar uma sugadinha na substância dentro do copinho, que tem um outro nome que eu esqueci. E aí a gente tinha que segurar. Dependendo da quantidade que eu precisasse, eu segurava aqui, fechava aqui para ir pingando, né? Então, esse movimento de sugação a gente chamava de pipetar. E aí, essa minha amiga, ela não pipetava de jeito nenhum, ela morria de medo. E já aconteceu, inclusive na minha turma, uma outra colega, também tenho ela até hoje no Face, é Cris. Ela queimou a língua, era um ácido e ela puxou demais e queimou a língua. A escola tinha, né, departamento, deve ter ainda, de enfermagem, justamente para esses pequenos acidentes de laboratórios. E aí eu pensando sobre essa questão da insegurança, me veio esse exemplo à cabeça. Falei, gente, e eu novinha, né? Já demonstrava uma certa segurança em fazer determinadas coisas. Depois o tempo vai passando e aí a gente vai se percebendo insegura em determinada questão, em determinados assuntos ou em determinadas práticas. E eu passei também pelos meus momentos de insegurança. Mas a insegurança, na verdade, ela é decorrente. Ela é decorrente de algumas dores existenciais, de algumas questões lá do nosso sistema nervoso central. Gente, tá muito escuro a impressão minha, não sei porquê. Eu acho que agora que deu uma melhorada. Depois, de algumas questões existenciais, algumas dores emocionais que vêm lá do nosso sistema nervoso central. Eu gosto de frisar essa questão do sistema nervoso porque sai daquela esfera do invisível,
daquilo que não é concreto e que algumas pessoas têm resistência em confiar, em acreditar, até por insegurança. Então, quando a gente vai na raiz do sistema nervoso central, a gente encontra a base, gente, para tudo, para tudo, para tudo. E a justificativa das coisas, ou seja, as respostas. Então, se você é uma pessoa que nesse momento está se vendo insegura por algum motivo, ou melhor, se você se considera uma pessoa insegura, procure trazer claramente para sua mente, se possível, anote num papel. Eu defendo, gente, o caderninho da terapia, tá? Se possível, anote e busque momentos claros e específicos de quando você se sente insegura ou inseguro. Eu dei o exemplo do laboratório, agora há pouco. Existem as questões dos relacionamentos, um nível de insegurança relacional tremendo, ciúmes, por exemplo. O ciúme, ele é um retrato, né, com flash. De quê? Da insegurança. Mas eu volto a dizer, a insegurança não é algo que você diga assim, eu sou uma pessoa insegura porque sou. Não é assim. Não é uma característica da personalidade, no sentido de você se categorizar assim. Eu nasci assim, eu vivo assim, eu vou morrer assim. A síndrome de Gabriela. Quantas pessoas no dia a dia você ouve e escuta falar: nossa, eu era assim, hoje eu não sou mais. Nossa, vocês não me conheceram um dia. Eu inclusive, digo muito isso, né? Nossa, e por aí vai. Por conta disso, porque não é algo que eu posso bater o martelo. Agora, eu preciso entender de onde vem essa sensação de insegurança que te faz, então, por exemplo, demorar para escolher um prato, demorar para escolher um sapato. E quando a gente está falando de coisas bobas, é fácil você mensurar o prejuízo, né? Que prejuízo que eu tenho se eu levar mais meia hora para escolher um sapato? Você pode dizer assim, não, Gisele, eu tenho prejuízo sim, eu posso perder a hora. Ok, a hora para quê? Aí é que vem a questão. Eu tô numa loja, eu tirei o dia para fazer compras e para escolher um sapato. Se eu vou levar 20 minutos ou meia hora, o prejuízo, vamos combinar, que não é nada significativo, porque eu tirei o dia para comprar o sapato. Eu tirei o dia para andar pelo shopping, então tá tudo bem. Agora, de fato, se eu demoro, perco uma condução, perco o meu táxi, perco o meu ônibus, aí o negócio começa a ficar estreito. Ou pior, eu perco uma oportunidade. Então, a insegurança, ela começa a incomodar quando a gente começa a mensurar os prejuízos ao longo da vida. E aí eu perco trabalho, eu perco entrevista de emprego, eu perco a chance de empreender, eu perco a chance de estar aqui no digital. Gente, eu me lembro quando eu fiz a minha primeira live. A minha primeira live aconteceu na pandemia, como na maioria dos casos, né? E, nossa, eu levei uma outra amiga lá para casa, Vivi, para me ajudar, para colocar o tripé, a ringue. E, gente, eu tava nervosa, como assim eu vou fazer uma live? Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Hoje eu abro a câmera, fico aqui incomodada com o meu cabelo,
mas é um outro nível de segurança. A gente pode melhorar sempre, 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 sempre. A gente sempre vai ter ali um pontinho de diferença para melhorar, mas dizer que a insegurança me paralisa, dizer que a insegurança te paralisa e te impede de fazer algo, de crescer, de evoluir, de conquistar uma promoção no seu trabalho, conquistar um cargo comissionado, algo diferente, ou mesmo eu tenho atendido, né, transição de carreira, por exemplo. Gente, eu fiz uma transição de carreira aos 47 anos de idade. Semana passada eu atendi uma cliente fofa. Tem um excelente emprego, funcionária pública também, mas a vontade dela é viver passeando por aí. Ela ama tecnologia, gosta dessa área de programação, mas só de se ver lá do outro lado, precisando fazer uma escolha crucial entre sair do trabalho atual dela e ir viver de fato aquilo que ela deseja, nossa, ela fechou, ela embarreirou emocionalmente um trabalho que ela fez, a cliente não estava pagando. E aí ela já começou a pegar isso como argumento suficiente para a insegurança dela, tá vendo? Isso é um sinal de que eu não devo empreender, de que eu não devo pensar nisso e tal. Trabalhamos na sessão essa questão da insegurança, trabalhamos. Terminou a sessão 10 minutos depois, ela me mandou um zap. Gi, não é que a cliente me pagou. Olha só, gente. Então, por conta de insegurança, a gente fecha vários fluxos. A gente interrompe o fluxo da vida. E agora, fazendo um link com a live de ontem, Gisele, em que inteligência está esse ponto da insegurança? Bom, esse ponto da insegurança, ela está nas 3 inteligências. Olha a importância da gente ter o domínio da necessidade. Eu não gosto da palavra equilíbrio. Não é que a gente precisa equilibrar os 3 pilares. A gente precisa, de fato, dar atenção para os 3 pilares. A gente precisa monitorar os 3 pilares. E essa questão da insegurança, ela passa pelo QI. Por quê? Lembra que o QI ele tem a ver com o desenvolvimento de novas competências e de habilidades? Quando eu então vou para o papel e eu relaciono, eu listo quais os momentos da minha vida, quais as situações do meu dia a dia em que eu me sinto insegura, se eu me sinto insegura em fazer uma transição de carreira, eu preciso sim dar atenção ao meu QI, porque eu vou precisar desenvolver novas competências, novas habilidades para fazer uma transição segura e certa, que foi o que eu fiz. Não é simplesmente cansei disso daqui, dei a louca e fui, partiu e tudo tem que dar certo porque eu sou uma pessoa, uma mulher muito segura. Não, não é assim. Então eu preciso olhar para esse pilar aqui, que é a inteligência cognitiva, e ver quais as habilidades, quais as competências que eu preciso desenvolver a partir de agora para me auxiliar nesse ponto aqui da insegurança. Então, se a minha insegurança, se eu demoro demais para escolher um sapato, eu posso e devo sim me preparar para comprar um sapato. Como assim, Gisele? Gente, hoje o que não falta é Pinterest, né? Pastinhas de referências, busca do que eu gosto, do que o meu olhar atrai. Isso é a gente trabalhar com a inteligência cognitiva.
A insegurança, ela está também na inteligência emocional. E por que na inteligência emocional? Porque tem tudo a ver com as emoções. O que isso me traz? E aí, de onde vem essa insegurança? Tenta se recordar qual a primeira vez que você se deparou com um nível de insegurança que atrapalhou alguma coisa na sua vida. Foi alguém que falou alguma coisa para você? Foi a sua mãe, a sua professora, o seu pai, enfim, um irmão, alguém da igreja, um pastor imputou em você um nível de segurança? Já atendi também. Então, quando eu olho para esse lugar, eu estou olhando para a inteligência emocional. E o terceiro, nosso grande pilar, que faz esse link entre a inteligência emocional e a inteligência cognitiva, que vai me auxiliar e me ajudar a resolver essas questões e esses problemas de insegurança, talvez esse seja 1, 2, 3, o pilar mais importante nessa questão da insegurança. Porque cada gap, cada déficit seu vai colocar uma das inteligências em primeiro plano. Mas a AQS, a inteligência espiritual, ela é a base da sua o quê? Identidade. Quem é você, juntamente com a inteligência emocional. E aí é onde eu vou, então, buscar o sistema nervoso central. Porque a inteligência espiritual, ela não é uma nuvem em cima da sua cabeça com um monte de anjinhos, não. A inteligência espiritual, ela é um ponto do cérebro onde já foi comprovado cientificamente que as nossas atitudes relacionadas àquilo que a gente crê, independente do que a gente crê, interfere sim nos resultados neurais, nessas conexões neurais. Então, peraí, quem eu sou? E aí eu vou para o mapeamento dos traços. Quem eu sou? Eu sou uma pessoa que, aonde a minha insegurança é pega na maioria das vezes, nas questões relacionais no sentido de abandono. Eu tenho 30% de um traço onde a dor existencial é a dor do abandono. Então, as minhas questões com amizades, com relacionamentos, com pai, mãe, com tudo, gente, com pessoas. Eu busco, e aí, se isso passa do ponto, me leva para que lugar? Para o lugar da insegurança. Então, aí entra relacionamentos abusivos, tóxicos, porque você se coloca num nível de vulnerabilidade onde você se tornará uma pessoa insegura. Mas não é porque você é insegura, é porque você tem medo de ser abandonada. É porque você busca atender a expectativa dos outros. É uma outra dor. É porque, olha, quer ver um traço mega, super, hiper inseguro? A rigidez, o traço rígido. Qual é a dor existencial? O que se passa no sistema nervoso dessa pessoa? Sistema nervoso central, o que se passa? Se passa um nível de insegurança, porque na verdade é o medo de ser o que? Trocada por outra melhor. E aí, quando você vai escolher um sapato, você fica assim, meu Deus, eu vou escolher esse. Mas e se tiver outro melhor do que esse e eu me arrepender? E aí, quem tem no sistema nervoso central registrado esse alto índice de rigidez vai levar isso para o sapato e para o marido. E para o relacionamento, e para o namorado, e para as relações. Peraí. E se tiver outro melhor do que esse aqui? Gente, olha o problema. Olha o problema. E aí, eu fico com esse? Deixa eu pensar. Ai, mas e se daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, daqui a 1 ano,
Se eu fizer uma viagem, putz, aí eu vou estar namorando, aí eu não vou estar sozinha, eu não vou poder escolher. Gente, isso é uma loucura. Ai, eu sou muito insegura, não. Ai, eu morro de medo de assumir determinadas coisas no meu trabalho, porque eu sou muito insegura. Mentira, você não é insegura. O que você tem é medo da sua imagem ser danificada. O nome disso é narcisismo. É o famoso perfeccionismo, que também as pessoas adoram falar. E aí eu vou, na minha briga com o desenvolvimento humano, padronizou-se o desenvolvimento humano, difundiu-se tanto o desenvolvimento humano, e é lógico, volto a dizer que existe o lado bom disso, mas vamos combinar que temos aqui um monte de doutores entendidos de, eu sou muito perfeccionista. Mentira, gente, essa perfeição tem outro nome. Essa perfeição é a busca do ego, é a busca da sua imagem. Só que aí, quando você busca, quando você se permite não crescer, se permite manifestar essa insegurança, você está dizendo para mim que o seu problema é um problema de autoimagem. Não é um problema de autoestima e nem é um problema de não querer passar uma imagem ruim para os outros. Que na verdade é isso também. Mas o que eu quero dizer é que se você morre de medo da sua imagem ser danificada para o outro, se você sente um extremo de conforto de ficar mal na fita, sabe aquela história, putz, não vão gostar de mim? Putz, vou dar o meu melhor, vou apresentar o meu melhor e vão botar defeito? Caraca, e aí você não sabe lidar com o defeito. Mas por quê? Porque aí a questão é de autoimagem. Como que você se vê? Você se vê num nível de perfeição existencial que não existe na face da Terra. Ninguém é 100% rígida. Nós temos 5 traços efetivos de caráter, de personalidade, se você achar melhor para entender. Você tem 5. Ninguém vai ter só 4, ninguém vai ter só 2, ninguém vai ter só 3, ninguém vai ter só 1. Você não é 100% uma coisa. Você é sempre e será todos os seres humanos da face da Terra a combinação dos 5 traços. E perfeita e perfeito você não é, eu não sou e nem você, por mais que eu tenha essa preocupação. Eu tenho também um alto índice de rigidez, que se eu permitir, que se eu não souber trabalhar a minha autoimagem, aquela história do espelho que eu falo com você, já se amou hoje? Você já se amou hoje? Ame-se. Ame-se. Porque você vai ter uma compreensão, sabe aquela famosa historinha do acolhimento? Ai, porque a gente precisa se acolher, acolher a nossa dor. Ó, vida aos céus. Esse acolhimento estruturado, bem trabalhado, que ele deve existir, é exatamente o trabalho de autoimagem. Você precisa saber exatamente quem é você, que você sai desse campo da insegurança. Essa insegurança, ela não irá mais se o quê? Manifestar. Então, a insegurança, ela é uma manifestação, na verdade, da dor de um desses 5 traços, que esses sim foram registrados no sistema nervoso central. Então, vocês estão entendendo como é que o buraco é mais embaixo, gente, quando a gente senta para estudar. Por isso que eu sou professora, gente. Eu amo estudar, eu amo ensinar, eu amo trazer informações que façam sentido, que tirem
essa trava, sabe? Que todo mundo já sabe de tudo do desenvolvimento humano. Ai, eu procrastino muito. Ai, eu me auto-saboto, a autossabotagem. Ai, eu sou muito insegura. Ai, isso, ai, aquilo outro. E não senta com a inteligência cognitiva para estruturar o que de fato acontece. Então, mais uma vez, não adianta. A base do seu desenvolvimento, a base do autoconhecimento, que é outra coisa, além do desenvolvimento humano, mas dá para entender, está no trilho que você precisa entrar nele. Você precisa andar em cima do trilho, que são esses 3 pilares, que são as 3 inteligências, QI, QE e QS. Encaixa nesse trilho, que aí a gente tem condições de trabalhar todos os outros componentes desse trem. E aí sim, dá partida para uma longa viagem. Ontem eu também falei, gente, tenho ainda 20 anos, é coisa pra caramba. É coisa pra caramba. Dá pra fazer coisa pra caramba. Então, esse foi o nosso bate-papo de hoje sobre insegurança. E o meu cafezinho hoje não acabou, já até esfriou. Depois eu vou tirar uma foto e vou botar o coraçãozinho da xícara. E vou comprar outra garrafa, porque essa daqui não tá boa, não. Fechou, gente? Um beijo, um queijo pra vocês. Uma boa terça-feira.